Já pode começar a gravar, meu velho? Boa tarde. Me chamo Arthur Moura, faço parte do quadro técnico dos contadores da Econtap. Prestamos assessoria e consultoria contábil aqui na Prefeitura de Ipirá. E hoje estou aqui para poder apresentar a audiência pública do segundo quadrimestre de 2021, nas dependências do Legislativo Municipal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, sinaliza que, até os finais dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Nesse em especial, estamos em setembro, vamos tratar das metas de janeiro até agosto, finalizando o acumulado até o segundo quadrimestre de 2021. Objetivos específicos. Vão ser os pontos abordados aqui nesta audiência. Vamos tratar sobre receita e despesa, receita corrente líquida, despesas com pessoal, saúde, Fundeb e educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. Receitas. As receitas, elas são divididas entre correntes e capital. As receitas correntes, por sua vez, decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município através de impostos, taxas, contribuições, serviços, transferências constitucionais legais, basicamente o que dá, digamos assim, um suporte maior financeiro ao município. Recursos extras como FPM, como ICMS, Fundeb, enfim. Receitas de capital, por sua vez, são as que têm aumento de patrimônio para o município. Um exemplo dela seria uma captação de um convênio para a construção de uma UBS, por exemplo, é uma receita de capital. Trago aqui, nesse slide, os valores que temos de previsão a arrecadar no exercício 2021 entre corrente e capital e as receitas, as deduções para a formação do Fundeb. E o que já foi realizado, o que de fato já ingressou em conta no município até 31 de agosto de 2021. Tivemos um orçamento de um pouco mais de R$ 132.650.000, o que já foi realizado, o que já foi arrecadado até então, um pouco mais de R$ 87 milhões, totalizando 65,64% do orçamento previsto. Como estamos falando de 2 quadrimestres, dividindo o ano, nesse caso, por 3, teríamos 33,33%. 2 quadrimestres, nós teríamos 66,66%. Abaixo apenas um pouquinho do que está orçado. Então, até o presente momento, vem se arrecadando. Lembrando que, principalmente agora, julho e agosto, existiram algumas emendas parlamentares que fez com que desse uma alavancada a mais na receita. Se não fosse por este motivo, provavelmente teria um déficit já na arrecadação até o segundo quadrimestre, comparado ao que foi previsto no orçamento aprovado para 2021. Despesas, agora, elas são divididas em correntes e capital. As correntes, que têm caráter permanente e continuado, a exemplo, despesas com folha de pagamento, independente do momento que passe o município, independente de qualquer situação, sempre existirá essa despesa. A de manutenção com combustíveis, manutenção de medicamentos para hospital, enfim, todos esses tipos de despesas são despesas correntes. As despesas de capital, por sua vez, é a que faz, de fato, aumentar o patrimônio. O município executou uma despesa, fez um contrato com a aquisição de um veículo, de fato, se liquidou, o veículo chegou, efetuou a despesa o pagamento deste veículo. Então, saiu o recurso, mas, em contraparte, o município teve um aumento de capital. Então, esse tipo de despesa é considerada como despesa de capital, porque o recurso sai, porém, o município aumenta seu patrimônio. Tem sim. Arrecadado até o segundo quadrimestre, totalizando toda a arrecadação, entre convênios, emendas, recursos livres, recursos vinculados, totalizou-se R$ 87.070.855,70, 65,64% do previsto, onde deveria ser, de fato, para poder, digamos assim, arrecadar o orçamento exato, seria 66,66.
Então, 1,02% a menos do que o que deveria ser arrecadado até agosto. Lembrando que tivemos umas emendas, valores significativos, que fez com que alavancasse. Se não tivesse isto, o município teria um déficit maior em arrecadação. Isso até o segundo quadrimestre. Neste outro slide, a gente já traz a parte da despesa em relação ao que foi comprometido em liquidação. De fato, o que o município já comprometeu, independente se ele pagou ou não, mas o que já está, digamos que, caracterizado, escriturado como se o município realmente tivesse feito aquilo e já devesse essas quantias. O orçamento, 132.658.000 aproximadamente, já foi comprometido 66.328.000 reais, 50% do orçamento total. O que é que acontece nesse caso? Vale ressaltar aqui que, como estamos falando do segundo quadrimestre, nós temos uma situação de despesas por competência. Muitas vezes existem despesas que a competência é agosto, porém ela de fato só foi gerada, o seu documento, por exemplo, a folha de pagamento só foi emitida dentro do mês de setembro, a nota fiscal da consultoria, a nota fiscal do combustível, enfim, a nota fiscal da limpeza pública, ela só foi emitida dentro, digamos, do mês de setembro, porém a competência desse débito foram serviços efetuados em agosto. Nesse caso, pelo fato gerador ter se dado, digamos, dentro de setembro, eu não posso retratar ele aqui, porque ele não foi contabilizado dentro de agosto, uma vez que o fato gerador se deu da emissão do documento em setembro, então não tenho como adivinhar qual seria em agosto. Mas, no acompanhamento das audiências, na próxima, que é o terceiro quadrimestre, ele já vai entrar na sua totalidade. A gente solicita sempre que as notas fiscais sejam emitidas dentro do período da execução do ano. Por mais que ela não venha a ser paga dentro do ano, por exemplo, o fornecedor emitiu uma nota dia 30 de dezembro, por exemplo. Rapaz, não teve tempo útil para poder efetuar o pagamento disto. Ele já vai ficar liquidado, fica inscrito em restos a pagar, obrigatoriamente deve ter a disponibilidade financeira, roda o ano, efetua a despesa, mas ela já vai vir para cá para a gente, de fato, saber exatamente o que foi executado nesse orçamento. Resultado financeiro. A gente traz o que foi arrecadado, em contraparte, o que foi liquidado até o momento. Vale ressaltar, lembrando que existem despesas, o valor não é baixo, é alto, foram as folhas de pagamento, limpeza, enfim. E essas despesas elas somente foram liquidadas, de fato, em setembro, mas a sua competência é agosto. Como eu trago aqui, volto a falar, como eu trago aqui o que é até o segundo quadrimestre, eu tenho que respeitar a data de liquidação até 31 de agosto. Então, fazendo esse confronto, temos um resultado positivo entre o que arrecadou e o que se comprometeu de 20 milhões de reais. Esses 20 milhões de reais é servir de base para que supra o que não está liquidado até o momento e que supra também as eventuais despesas que, de fato, ainda não foram geradas. Seriam elas quais, por exemplo? Vamos supor, terço de férias, que até então são proporcionais, a gente não gera o proporcional, a gente só faz o cômputo, o que é que se deve, mas a gente não tem, de fato, documento. O 13º também. Então, obrigatoriamente deve o município, sempre, na maior parte dos seus momentos, ele ter uma disponibilidade, digamos assim, uma liquidez, que é justamente para suprir essas despesas que estão, digamos assim, meio que ocultas ainda. Para que chegue, como a receita ela oscila bastante, para que chegue ao final do exercício, o município não tenha o problema de não ter como arcar com todo o seu comprometimento do exercício com o recurso do exercício e evitar com que rode no vermelho para o ano subsequente. Que isso aí faz desencadear uma bola de neve e, consequentemente, fica bem complicado o município voltar a ter um equilíbrio financeiro. Receita corrente líquida. A receita corrente líquida, eu trago nesse slide a informação de como se chegar a essa receita corrente. É o total das receitas subtraídas das receitas de capital e subtraídas das deduções para a formação do Fundeb. Fazendo isto, a gente chega ao cômputo da receita corrente líquida e ela servirá de base para com despesa de pessoal, a base de cálculo é receita corrente líquida. Endividamento do município, a base de cálculo é receita corrente líquida. Mais à frente, a gente vai tratar desses dois pontos. Vale ressaltar também que a receita corrente líquida ela sempre será
o mês em referência, o último mês do quadrimestre, nesse caso seria agosto, e 11 meses anteriores. Então, ele vai pegar 8 meses desse ano, mais 4 meses do ano anterior. Ele fecha 12 meses corridos. O apurado, até 31 de agosto, foi um pouco mais de R$ 130.690.000, até então. Despesas com pessoal. O município não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida assim discriminados em cada período de apuração. O que é que a legislação nos informa? Limite legal, o máximo 54%. Então, se você pega a despesa de pessoal de 12 meses corridos, você vai ter a base de cálculo da receita corrente líquida, de 12 meses também, obviamente. Se esse percentual ele se der superior a 54%, o município ele cai na sanção de recondução. A não recondução pode ensejar em multas que vão até 30% do salário anual do gestor e pode também, a depender de como se encontre a conta, depender de como seja o histórico desse índice de pessoal, também, somente por esse fato, a depender de como se encontrem as contas, é uma rejeição por parte do Tribunal de Contas dos Municípios. Até o segundo quadrimestre de 2021, com a receita corrente líquida de pouco mais de R$ 130.690.000, a despesa com pessoal, entra aqui as terceirizações de serviço, entra aqui as folhas de pagamento, entra aqui os encargos patronais. A despesa com pessoal, somando tudo isso, se deu em um pouco mais de R$ 67.675.000. Então, até o segundo quadrimestre, que o índice de pessoal ele é calculado quadrimestralmente, a título de audiências e a título de fiscalização pelo TCM, se deu um percentual de 51,78%. Ele está inferior aos 54% de limite máximo. Até o presente momento, não caberia sanção alguma pelo fato de o município estar com o índice de pessoal inferior. A partir do momento que ele ultrapassa esse índice, automaticamente ele vai ter que reconduzi-lo. Despesas com saúde. Os municípios deverão aplicar no mínimo 15% da sua receita própria em gastos com a saúde. Em relação à questão da saúde, nem todas as receitas fazem parte da base de cálculo para isto. É apenas os recursos próprios. O que a União repassa a título de recurso livre, o que o Estado repassa a título de recurso livre, e o que o município arrecada também, por exemplo, IPTU, dos seus impostos municipais, ISS, imposto de renda, enfim. Todo esse somatório, 15% deverá ser transferido para uma conta específica no Fundo de Saúde, para que seja, de fato, gasto por essa conta específica. Então, todos o gasto feito por esta conta em especial, ele vai contar para os 15% mínimos da aplicação da saúde. Se, no caso, recebemos também recursos do SUS, o gasto do SUS entra aqui? Não, só recurso próprio. A receita apurada, até o presente momento, agosto, segundo quadrimestre de 2021, se deu um pouco mais de R$ 46.153.000. O obrigatório, R$ 6.923.000, aproximadamente. E o valor aplicado, R$ 5.951.000, aproximadamente, um percentual de 12,90%. Inferior ao limite mínimo. Entretanto, diferentemente do pessoal, que ele é calculado quadrimestralmente, esse índice ele só precisa ser, digamos assim, alcançado nos seus 15%, ele pode ser acumulado em dezembro. O que importa nesse índice é o acumulado até o final do exercício. Se até o final do exercício o município não ficar com 15% mínimo em aplicação na saúde, por si só, já compromete o mérito das contas, tendo um impacto negativo de rejeição por parte do Tribunal de Contas. Vale ressaltar aqui, em relação à questão de algumas liquidações, existem algumas coisas que são de competência, como volto a falar, competência de agosto, porém, elas só foram, de fato, pagas em setembro. Nesse caso, a gente não traz para este índice pelo fato de que o que a gente apresenta aqui é o que realmente, efetivamente, foi pago. Então, o que pagou até 31 de agosto. Isso, 12,90. Porém, isso, de aplicabilidade. O que, de fato, saiu da conta pagando despesas da saúde até 31 de agosto.
não tem problema. Aqui, digamos assim, na análise, como eu faço acompanhamento da parte da consultoria daqui, e a gente acaba sentando, a cada fechamento, a gente reúne e vem debatendo sobre essa questão dos índices constitucionais para ter a sua aplicabilidade como manda o figurino, né, como manda a lei. Então, o que é que acontece? Nesse caso, em especial, da saúde. As despesas, de fato, que foram pagas em setembro, elas basicamente suprem tudo que não foi pago. Nesse caso, digamos aqui, a diferença de aproximadamente R$1 milhão. As despesas de agosto, que não foram pagas dentro de agosto, foram pagas dentro de setembro, elas suprem e a gente atinge os 15% acumulado até setembro, nesse caso em especial daqui. Arthur, se não tivesse acontecido isso, não teria problema, contanto que chegamos ao final, vamos chegar até o final do exercício com os 15% aplicado. Isso, justamente. Por exemplo, aqui não entra, aqui eu não trago o liquidado e não pago, porque, por lei, o restos a pagar ele entra para o índice constitucional se tiver disponibilidade financeira. Mas, de fato, o restos a pagar ele só é inscrito em dezembro. Então, no quadrimestre, no próximo que a gente trouxer, vai ter o valor de aplicabilidade, o valor que foi, de fato, pago, mais o valor que foi deixado comprometido em restos a pagar com a disponibilidade financeira, caso o município não pague tudo até o dia 30 de dezembro, que é o último dia de banco. Aí, nesse caso, esse percentual chegando aos 15% mínimo, não há em que se falar em comprometer mérito de conta por índice de saúde. Não necessariamente o município aplicou apenas R$6 milhões. Existem também os demais recursos estes que entram pelo SUS. Então, os recursos do SUS eles não entram aqui. A aplicabilidade, o gasto em saúde municipal ele é maior do que isso. Mas, em se tratando de índice constitucional, a gente corta a janela e traz apenas a parte de recurso próprio. Até então, mesmo estando com valor inferior, está dentro da normalidade para o acompanhamento que está vindo sendo feito pelo município. Isso. Aí, se aqui fosse o último quadrimestre, já estava com a conta rejeitada. Aí não tem o que ser feito. Fundeb. O que é que a legislação nos informa? Pelo menos 70% dos recursos do Fundeb serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício da rede pública. É professor, é coordenador, é diretor, é vice-diretor, vice-coordenador, tem também o assistente social do colégio, o psicólogo do colégio, eles podem receber pelo recurso dos 70%. A lei foi modificada do Fundeb, anteriormente era 60%, agora tem que aplicar no mínimo 70%. Até o período, a receita apurada foi um pouco mais de R$ 29.798.000, onde o obrigatório deveria ser R$ 20.858.000, aproximadamente os valores. Lembrando que o obrigatório é o mínimo, máximo não teria problema, que não pode atingir menos. Valor aplicado, R$ 22.430.000, percentual 75,28%, dentro da normalidade já até o segundo quadrimestre. Quando eu trago aqui que poderia o valor mínimo e não teria problema em gastar mais, não é nem, na verdade, o termo não seria nem o correto, não tem problema. Tem que ter um equilíbrio, na verdade, porque todo gasto excedente aqui aplica meu índice dos 70%, mas, em contrapartida, ele aumenta meu índice de pessoal, porque aqui é só pessoal. Não existe despesa com o Fundeb 70 que não seja pessoal. Gastou R$1 aqui, aumenta R$1 no índice de pessoal. Então, se eu tenho uma incoerência e gasto muito no 70% mínimo, todo esse excedente ele está repercutindo diretamente no meu índice pessoal, que, ao contrário deste, o índice pessoal é teto máximo. Então, tem que ter um certo equilíbrio, porque, às vezes, esse índice, por si só, ele faz com que o índice de pessoal extrapole. Então, tem que ter um equilíbrio em relação a esse índice. Na análise dele, separadamente, apliquei 80%, cumpriu a lei, mas você vai ter que sacrificar outras secretarias para poder fazer com que seu índice de pessoal geral fique inferior ao 54%. Fundeb, questão do VAT. Com a nova lei do Fundeb, a 14.113, ela nos traz que o percentual mínimo de 15% dos recursos da complementação VAT tem que ser aplicado com despesas de capital.
E, em relação ao mesmo recebimento do VAT, 50% deve ser aplicado com despesas do ensino infantil. Existe, e o município aqui já está recebendo, desde o final de julho, R$ 238 mil aproximadamente da complementação do VAT. Dessa complementação, obrigatoriamente, até o final do exercício, 15% vai ter que ser feito de despesas de aumento de patrimônio na educação. Despesas para melhorias em infraestrutura, por exemplo, despesas para mobiliários, por exemplo, para colégios, enfim, próprio ar-condicionado, enfim, despesas que aumentam o patrimônio. Então, tudo que receber do VAT, 15% acumulado, deverá ser aplicado com despesas de capital na educação básica. E, em relação aos 50% do ensino infantil, dessa mesma base de cálculo, o que for arrecadado até o final de dezembro deverá obrigatoriamente aplicar, no mínimo, 50% do recurso com o ensino infantil. A base de cálculo é apenas VAT, não é o Fundeb como no todo. O VAT é educação infantil. Até o presente momento, nesse caso, agosto, a receita apurada se deu um pouco mais de R$ 477 mil a título do recebimento do VAT, o obrigatório R$ 238 mil, o valor aplicado R$ 22.588, tendo um percentual de 4,73. Vale lembrar que o percentual ele é entendido que no acumulado, o que recebeu total do ano e o que gastou total do ano. Então, o valor acumulado até dezembro, obrigatoriamente, nesse caso do ensino da educação infantil, deveremos aplicar um percentual de 50% no mínimo. Em relação a esse índice especial, ele se encontra baixo por conta de que as folhas de pagamento, em especial do ensino infantil, elas somente foram, de fato, emitidas, liquidadas, pagas dentro do exercício, dentro da competência de setembro. Então, como eu pagou dentro da competência 9, eu não posso trazer para cá, na competência 8, a informação. O provável é que, no acompanhamento que estamos vindo fazendo mensal aqui na Prefeitura, que esse percentual, até dezembro, no seu valor acumulado, chegue aos 50% mínimo. Inclusive, vai até ultrapassar na forma que a gente vem acompanhando. Despesas de capital, até o presente momento, deveria ter sido aplicado R$ 71 mil, aproximadamente, não se foi aplicado até então. Volto a frisar, existe também uma situação de aquisições para melhorias em infraestrutura na parte da educação, e esses gastos, essas despesas, que deverão ser efetuadas até o término desse exercício, elas vão fazer com que chegamos aqui aos 15% mínimos exigidos para gastar com despesa de capital, lembrando que é apenas do recurso do VAT. Então, está aplicado zero, porque, de fato, até o final de agosto não efetuou nenhum pagamento. Esse recurso começou a cair no último dia útil de julho. Então, caiu uma parcela no último dia útil de julho e caiu outra parcela no último dia útil de agosto. O valor, não me recordo exatamente, mas é aproximadamente R$ 238 mil mês. Despesas com educação. Os municípios deverão aplicar, no mínimo, 25% da sua receita própria nos gastos da manutenção e desenvolvimento do ensino, além dos 100% recebidos por parte do Fundeb. Receita apurada, pouco mais de R$ 69.569 mil. Obrigatório, pouco mais de R$ 33.585 mil. Valor aplicado, R$ 28.954 mil. Valores aproximados. Percentual, 21,55%. Inferior aos 25% constitucional, entretanto, vale frisar mais uma vez que, pelo fato da emissão, liquidação, pagamento da folha de pagamento em relação à parte da educação, como só se deu dentro de setembro, as despesas da competência de agosto elas não vieram para cá. Essas despesas fazem com que a gente fique no índice mínimo constitucional. E vale ressaltar mais uma vez que esse índice ele é acumulado. Então, até dezembro, esse índice obrigatoriamente vai ter que ficar pelo menos 25%. Se não ficar, por si só, compromete o mérito das contas. Mas, em especial aqui, no nosso acompanhamento, já em setembro, as despesas sendo efetuadas, os pagamentos dentro da competência de setembro,
já supre. A audiência ela é quadrimestral, mas a gente faz o acompanhamento na prefeitura mensal. E isso, no nosso acompanhamento, já supre o índice. A gente vai estar trabalhando e fazendo os acompanhamentos para que continue desta forma e até dezembro o valor mínimo exigido por lei seja aplicado. Não necessariamente apenas foi aplicado essa quantia na educação. Vale lembrar que existem outros recursos também por parte do FNDE que são aplicados na educação. Então, a despesa alavanca mais do que isso, na educação como no todo. Porém, o índice só retrata de receita do Fundeb, arrecadação do Fundeb, e do percentual mínimo da aplicação dos recursos próprios. Eu trago aqui também as despesas da educação em relação à STN, Relatório Resumido de Execução Orçamentária, anexo 8. Toda essa apresentação ela é feita baseada nos relatórios de gestão fiscal e nos relatórios de resumido de execução orçamentária. Ambos já se encontram publicados no Diário Oficial do Município. Eu trouxe só de uma forma resumida o anexo 8, porque ele, às vezes, fica um pouco complexo pela forma que ele, por si só, é. Então, traz muitas informações, às vezes, confunde um pouco. A aritmética pelo STN ela é um pouco diferente por parte do tribunal, mas, na parte matemática, como tudo é exato, ao término do exercício, essa conta ela fecha. O STN ele não considera os recursos recebidos por complementação da União. A complementação da União eles não consideram base de cálculo e nem a despesa que você faz oriunda desse recebimento. O Tribunal de Contas dos Municípios ele considera 100% do Fundeb. No final das contas, ele fecha da mesma forma. Em relação à questão da base de cálculo STN, o que se encontra publicado, receita de impostos, R$ 47.979.000 aproximadamente. Resultado líquido das transferências do Fundeb, pouco mais de R$ 13.838.000. Total das despesas para fins de limite, pouco mais de R$ 10.339.000. Aplicação, valor exigido, R$ 11.994.000, valor de fato aplicado, R$ 10.339.000. Percentual inferior ao limite constitucional, entretanto, ele está controlado por parte da gestão na nossa análise mensal. Resultado primário agora. O que é o resultado primário? Ele indica se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com a sua arrecadação. Basicamente, a receita fixa ela é capaz de suportar a despesa fixa. É isso que esse relatório nos traz. E o realizado até o segundo quadrimestre não são todas as receitas. Digamos, por exemplo, o município tem, em todas as suas fontes de recursos, entre vinculados e próprios, um valor hipotético, vou falar aqui, R$ 10 milhões. Esse valor está aplicado. Então, se ele está aplicado, ele vai render uma quantia. Essa quantia, que é o rendimento de aplicação financeira, ela não entra para esse resultado. É só o que você recebe, não o que você aplica, e em cima do que você aplicou, você recebeu mais receitas. Ele não entra aqui. Ele é retirado. Receitas de alienação de bens. Receitas correntes, receitas de capital e receitas de alienação de bens. Formam a questão das receitas fiscais. Então, tivemos um pouco mais de R$ 86.910.000. Já, por sua vez, a parte das despesas corrente, capital e amortização da dívida, nesse caso, ela sai. Por quê? Porque a amortização da dívida são valores que se encontram parcelados há muitos anos. Não é o valor digamos assim, não foi um valor comprometido agora, nesse exercício. Como a gente traz a receita primária, eu preciso da despesa primária apenas. Eu não posso colocar a despesa que foi efetuado o pagamento de coisas anteriores que já se encontram parceladas e os débitos são até feitos automaticamente. Então, tivemos um resultado positivo entre receita fiscal e despesa fiscal. Receita fiscal, por sua vez, R$ 86.910.000, despesa fiscal, R$ 63.894.000. Resultado primário, R$ 23.015.000. O nosso resultado primário ele está positivo, indica que, digamos assim, de uma maneira macro, não esmiuçando para as fontes de recursos as destinações das receitas vinculadas e próprias. Em uma análise macro, que trata o resultado primário, o município hoje ele é capaz de suportar o que ele compromete. Continuando dessa forma, o município roda no azul. Então, todo e qualquer comprometimento feito por parte da gestão, ele consegue honrar os pagamentos. Não é para deixar nada descoberto.
está tendo um equilíbrio, digamos, entre aspas, financeiro em relação a esse acompanhamento, para que não chegue ao ponto que, em muitos casos, acaba acontecendo, de fato, que é você acabar comprometendo o que você não consegue pagar, você acaba obrigatoriamente escrevendo restos a pagar que você não tem disponibilidade financeira, e aí vira aquela bola de neve. E aí vai rodando, rodando, e você precisa arrecadar receitas futuras dos próximos meses para pagar o que você já deve. E a despesa do mês, como é que faz? Então, você tem que ter um certo equilíbrio para não deixar acontecer isso. O resultado primário, então, indica uma situação positiva e favorável para o município até então. Dívida consolidada agora. Considera-se dívida consolidada o montante total apurado, inclusive o total das dívidas imobiliárias, contratuais, precatórios, enfim. Então, depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, tudo que era dívida fundada, que o município reconhecia como dívida e parcelava, ele virava uma dívida consolidada. E isso teve agora um limite para que você possa se endividar, que vai até 120% da receita corrente líquida, limite este estipulado pelo Senado. A gente sempre faz um comparativo de como se encontrou o último ano, final do exercício passado, e a cada quadrimestre como vem se comportando. A dívida consolidada ela era um pouco mais de R$ 51.859.000. Ela reduziu para R$ 49.345.000. Agora temos as deduções para transformá-las em dívida líquida. Essa dívida consolidada líquida é o que serve digamos assim, essa quantia que vai servir para a minha receita corrente líquida servir como base para eu fazer o percentual, onde esse percentual não pode exceder 120%. Excedendo, tem as sanções, onde o município deve reconduzir para reenquadrar o endividamento máximo total e, nesse caso, as não reconduções, e se a dívida realmente passar dos 120% da receita corrente líquida, vem as sanções que podem até comprometer as contas tendo seu mérito rejeitado. Resultado nominal, ainda se falando da dívida. Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do quadrimestre em referência sobre o apurado do exercício anterior, como eu acabei de retratar. A gente pega uma base, como se encontrou a dívida no final do término de um exercício e como ela está se comportando a cada quadrimestre, se aumentando ou se reduzindo. Resultado nominal. Dívida consolidada líquida, um pouco mais de R$ 51.859.000. Dívida consolidada, isso em 2020. Dívida consolidada líquida em 2021, R$ 29.879.000. Receita corrente líquida de 2020, 12 meses corridos, até, no caso, 31 de dezembro de 2020, R$ 121.927.000. Receita corrente líquida até 31 de agosto de 2021, pouco mais de R$ 130.698.000. Isso faz com que a sua dívida diminua. Se você tem uma base de cálculo maior, seu poder de endividamento é maior. Se você não se endividou a mais e vem honrando, consequentemente, seu percentual cai. Somado a isto, o que já foi pago efetivamente de parcelamentos. Então, o percentual que se encontrava em 2020 de pouco mais de 42,5%, agora se dá em 22,86%. O limite do Senado Federal, de 120%, era de 146 milhões, aproximadamente, em 2020, e passou a ser 156 milhões em 2021, até agosto. Mesmo tendo um poder de endividamento maior, o município não aumentou nada do seu endividamento. Pelo contrário, ele está reduzindo. Resultado nominal, que é essa diferença da dívida líquida encontrada em 2020 para a dívida líquida calculada até agosto de 2021, término do segundo quadrimestre, se deu um pouco mais de R$ 21.980.000. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Resultado primário. Aqui. A amortização da dívida do resultado primário é, de fato, o que o município arcou com seu recurso próprio, para pagamento de dívida, de parcelamentos. Eu não estou nem trazendo aqui, por exemplo, pagamento de restos a pagar sem disponibilidade financeira, que foi um dos casos que ocorreram aqui. A educação, por exemplo, a folha não tinha sido paga, a folha foi paga, o Fundeb ele
o recurso exauriu, o recurso esgotou, não me lembro o valor exato, mas rodou com 5 mil e alguma coisa na conta, de fato. E o débito que ficou eram 2 folhas que dava mais de R$800 mil. Essas 2 folhas elas foram pagas com recurso próprio do município, para que cobrisse esse déficit, digamos assim, para com a educação, que é o direito, né? O direito de quem deve é pagar, e o direito de quem trabalha é receber. Então, isso foi honrado. É complicado isso e é muito difícil, porque é tudo recurso livre. Somando a isso, que aproximadamente quase 1 milhão, foi R$800 mil, tem mais outras situações. Existiram até alguns débitos de INSS também, não foi? E da amortização da dívida em si, que é do recurso próprio também. 2,5 milhões já foi pago. Então, o que é que acontece? Tem que ter um certo equilíbrio financeiro, sim, aqui no município, porque só nesses 2 exemplos que eu estou trazendo, só de recurso próprio, a gente foi penalizado em aproximadamente, só dessas 2 situações que eu estou trazendo, em R$3,3 milhões de recurso livre. Então, 3 milhões e 300 do recurso livre é muito dinheiro. Se não existisse essa figura, eram R$3,3 milhões que estaria disponível para infraestrutura, para melhorias em educação, em saúde, enfim, em qualquer área, porque ele é recurso próprio, mas ele obrigatoriamente precisou ser comprometido dessa forma. É um valor alto, é um valor bem significativo. Eu queria trazer isso para cá, só para poder frisar essa situação, que além do valor de parcelamento e da dívida, na verdade, consolidada, ela está reduzindo, de certa forma, também tem o dano, né? A situação financeira que você tem que equilibrar. Não adianta a gente querer, vamos zerar a dívida, vamos pagar a dívida toda, vamos. E como é que a gente paga a despesa corrente? Você paga uma e abre outra, cobre um santo e descobre outro. Então, tem que ter um equilíbrio. E se você não tem um equilíbrio financeiro, você não consegue fazer isso nunca. Até então, nesse acompanhamento que a gente vem fazendo mensal, tem essa preocupação, a gente vê essa preocupação em relação à situação da gestão para com o próprio município, da situação da responsabilidade fiscal mesmo em relação à questão de você comprometer o que o município pode, e não simplesmente comprometer o que você acha que deve comprometer, porque tem que fazer dessa forma, tem que fazer isso, mas para se fazer você tem que arrecadar, você tem que ter recurso para pagar. Não adianta fazer e não pagar. Melhor fazer mais gradativo e honrando, até para a economia local em si, do que você comprar e ficar aí os valores em aberto. Enfim, todos esses dados eles estão disponíveis no site da Prefeitura, tem a parte do Diário Oficial. Lá no Diário Oficial pode ser encontrado como RGF, segundo quadrimestre, e RREO. Nesse caso, o RR é o quadrimestre, o outro é o bimestral, seria o 4º bimestre. Eles estão disponíveis na publicação do Diário Oficial. Eu tento trazer de uma maneira mais didática, para a gente poder debater e ficar numa situação mais clara para vocês. Esses dados também eles podem ser localizados de uma maneira até um pouco mais complexa, mas podem também ser localizados no site do TCM, complexas não em relação a você localizar os pagamentos, as listagens do que foi pago, as movimentações orçamentárias, enfim. Mas, nas somas, eu trago já os números, o que é de fato que ocorreu. Todos esses números que eu trouxe aqui, todos os pagamentos que chegaram a essas quantias, eles estão no site do TCM. Existe uma plataforma eTCM Consulta Pública, onde todos os processos eles estão lá, digitalizados e enviados nessa plataforma. Então, Arthur, eu quero que você me diga aí esses 10 milhões que foram gastos em determinada despesa com saúde, por exemplo. O que é que foi isso? Aqui já lhe traz cada processo com cada nota fiscal, informando o que foi, cada coisa que foi adquirida. Teve uma despesa de capital na saúde, comprou 10 carteiras para determinada finalidade, 10 cadeiras. Lá vai ter um processo de pagamento que, na nota fiscal, de fato, vai estar trazendo quais foram aquelas cadeiras. Eu quero ver se isso aqui, de fato, existe. Foi destinado para onde? Para o hospital. Vão estar lá. Então, de fato, no eTCM Consulta Pública, vocês conseguem visualizar toda essa prestação de contas. E na própria Prefeitura Municipal de Ibirá também está disponível, basta que seja solicitado. A gente fica à disposição, não somente agora, mas em qualquer outro momento. Inclusive, eu até tenho os contatos aqui da própria Prefeitura, do próprio pessoal da gestão, e
Também, caso fale, eu não tenho como ir lá na prefeitura, posso lhe passar direto? Não tem problema. Eu deixo o meu contato, meu telefone e meu e-mail, não tem problema algum. Documento público não se existe em lugar nenhum você não poder passar, você não poder informar. E, desde quando eu trabalho aqui com o pessoal da gestão aqui na prefeitura, até então, a questão da transparência foi passado para mim essa imagem que deve ser transparente, sim, com tudo, e é como deve ser feito, é como a gente acaba trabalhando também. Eu deixo os contatos, em um momento, Arthur, não entendi tal situação, eu estou com dificuldade de localizar um processo, enfim, pode entrar em contato, esse meu número é o WhatsApp, eu dou um auxílio a vocês, sem problema algum. Em relação à questão da audiência, esse material que a gente traz para a apresentação a cada quadrimestre, claro, se em um momento, em uma audiência como esta, por exemplo, o pessoal fala, teria como você colocar uma informação a mais, uma informação adicional, a gente vai verificar se essa informação solicitada é de acordo ao que cabe na audiência. Se for do mesmo teor, do mesmo objeto, não tem problema nenhum a gente agregar, não tem problema algum. Mas esse é o padrão que eu acabo seguindo já tem bom tempo, na verdade, e nunca precisei assim, incluir nada. E também, de algumas situações que queiram saber, a gente está disponível, eu deixo meus contatos, não somente para agora, fica disponível. A prefeitura é um órgão público, a gente tem um contrato de consultoria aqui e não tem por que não atendê-lo. Aí, agora, eu deixo em aberto alguma situação de dúvida, se queiram que volte algum slide, se queiram algum outro esclarecimento, algo que eu não consegui ser tão transparente, para a gente recapitular e, se for o caso, tratarmos novamente do ponto e sanar qualquer dificuldade. Vocês têm querem fazer alguma objeção? Querem esclarecer alguma coisa? Isso. Quanto mais investimentos em saúde, é melhor para o município. Em relação desse caso em especial, dos 12,90, de fato, aqui em Ipirá, foi por conta que o pagamento da competência de agosto realmente se deu em setembro. Não por precisar de recurso de setembro. Os recursos estavam em agosto. Foi uma situação administrativa mesmo. Está tranquilo. E, inclusive, existem também aqui algumas aplicações que a gente não traz para esse índice, porque não cabe a ele, são outras fontes, que nesse caso era em especial a fonte 14. Eu não me lembro agora o valor exato, mas conseguiu 1.850.000, salvo engano, pelo recurso do SUS a mais, um aporte financeiro a mais de emendas. O VAT é da educação, do Fundeb. Isso. Está entrando a parcela de R$238 mil. Sempre ao final dos meses ele ingressa. Entrou a partir de julho. Entrou julho, agosto, aí vai entrar setembro, outubro, novembro e dezembro. Para o próximo ano, o que é que acontece? O município precisa estar habilitado. A habilitação se dá DCA, que é o demonstrativo das contas anuais no SICONF, a gente tem que fazer a alimentação dentro do prazo adequado. E o outro ponto para que o município se habilite, o nosso CIOP, da parte da educação. Se a gente tem o CIOP alimentado e transmitido, se a gente tem o DCA alimentado no período correto, o município fica habilitado. Esse ano, o VAATA ele tem um teto de R$ 4.821. Então, os municípios habilitados eles vão para o cálculo. Se o município recebe inferior a 4.821, que é o teto do VAATA, por aluno ano, se ele recebe inferior, ele vai receber a complementação VAATA. Se ele recebe igual o teto do VAATA ou superior, mesmo que ele esteja habilitado, ele não recebe complementação de VAATA, porque não há o que se complementar se você já recebe o teto. Então, a gente vem trabalhando, a gente teve uma dificuldade com o CIOP em relação à transmissão
não conselho, mas com a transmissão dos dados por parte da e-gestão, a gente demorou um pouco, mas, graças a Deus, já foi regularizado, e aí, com isso, a gente só consegue transmitir um bimestre, depois que o anterior ele é 100% assinado. Aí a gente já começou esse 2021, eu creio que até essa próxima semana a gente consiga normalizá-lo. E a tendência é que a gente não deixe atrasar, porque isso pode dar um impacto em queda de recurso. Bem, fica aberto ainda. Bom, caso não tenha mais nenhum questionamento, nenhum esclarecimento a ser feito, fica por encerrada essa audiência e eu volto a frisar, fica meu contato, deixa eu só botar, fica meu contato em qualquer outro momento, não tem problema nenhum, problema algum em relação a isso. E fica dado por encerrada, então, a audiência pública do segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2021 da Prefeitura Municipal de Ipirá. Quero agradecer a estrutura em si do Legislativo Municipal, que nos atendeu, e não é a primeira vez que isso acontece, cedendo o seu espaço e tal, estando presente. Muito obrigado e até a próxima audiência.